Fala galera, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast A33 e hoje com uma presença ilustre. Hoje o rapaz é brabo. Hoje o bate-papo aqui, se não te levar para o chão, não sei o que vai acontecer. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui com o César Augusto, meu professor de jiu-jitsu, faixa preta, terceiro dan, muito conhecimento, muito bate-papo. Faz parte da equipe GF Team, uma das maiores equipes aqui do nosso país, tá? Então hoje, Cezinha, parabéns por você estar vindo aqui, ter aceitado o meu Obrigado. convite, estou muito feliz. A casa é sua e hoje realmente é um bate-papo de algumas perguntas que eu, como praticante de jiu-jitsu, tenho algumas dúvidas, como pessoa também, e alguns colegas mandaram algumas perguntas, então acredito que vai ser um bate-papo bem produtivo. A casa é sua, não precisa se sentir acanhado de nenhuma maneira, até porque não é o seu estilo. E já pra gente começar, eu tenho que chamar você de mestrão ou posso chamar você de Cezinha? Cara, primeiro, obrigado, Danilo, pelo convite. É um prazer imenso, você sabe disso, que eu sou um apoiador dos seus projetos desde o início, porque você traz uma positividade e Nossa, elementos obrigado. que fazem diferença hoje na nossa sociedade. Nossa, obrigado, mestrão. Então, Fico feliz aí. me chama de como você se sentir melhor aí. Então eu vou chamar como eu gosto, que é mestre, porque você é meu mestre, né? Não só nos tatame, mas, pô, bastante ensinamento que você me proporciona fora dele também. Mestrão, então hoje, assim, a gente vai ter uma dinâmica para falar, porque assim, o jiu-jitsu é muito a questão de disciplina, foco, resiliência, né? Dentro e fora do tatame. Então, para a gente só começar, eu queria perguntar uma coisa para você. Como que você conheceu o jiu-jitsu? Né? Foi algo que você sempre quis, que você sempre almejou? Ou foi uma mudança de plano? Não diria um acidente de percurso, mas como que o jiu-jitsu entrou na sua vida de forma definitiva? Certo. Bom, primeiro, eu queria falar sobre essa definição de mestre, de não mestre. É uma coisa que às vezes fica um pouco em voga dentro da comunidade da luta. Entendi. Eu percebo que o pessoal do jiu-jitsu tem um pouco de receio. Nossa, eu sou terceiro dan, eu não sou mestre. Ah, eu sou quinto dan. Não, mestre é o sétimo dan. E eu respeito a opinião de todas essas pessoas. E eu acredito também que o mestre em si, dentro do jiu-jitsu, é o faixa preta, sétimo dan, faixa coral, sétimo dan. É o que eu acredito. Eu não sou formado apenas em jiu-jitsu. E no Muay Thai, o mestre, ele é o Kroang preto e prata, que é o título que eu tenho hoje, depois de longa data e treinando Muay Thai. Isso, para mim, é muito gratificante. Mas essa confusão de questão, né, da turma confundir mestre com professor, assim, tô faixa branca ainda, né, tô começando agora no jiu-jitsu, e eu percebo que é um título, claro, que tem toda uma diretriz ali, igual você mesmo falou, né, sétimo dan, é o que você considera. Mas eu acho que isso é um pouco mais subjetivo do aluno, eu acredito, né, porque não é uma regra explícita, assim, é, por exemplo, um faixa preta que me ensina, é meu professor, eu vejo nele um mestre, alguém para eu seguir, meu subjetivo e minha personalidade diz que é o meu mestre. Então é errado chamar uma pessoa igual que não tem o sétimo dan de mestre? Hoje existe essa. Não, não existe, né? É, na verdade, o que existe é a linha acadêmica, né? Que se você tem o mestrado, você é mestre. E fora disso, dentro da luta, algumas artes marciais têm essa definição muito clara. Não é o caso do jiu-jitsu, não tem isso muito claro. Eu chamo meu professor de mestre desde quando eu o conheci. Quando eu o conheci, ele era recém-formado faixa preta. Entendi. E chamo ele de mestre até hoje, ele é quinto dan hoje. E sou feliz assim. Isso só não me diminui nada, muito pelo contrário, né? Entendi. Então vamos continuar aí chamando de mestre, que é o melhor que a gente pode fazer. Então, mestre, me fala uma coisa. O jiu-jitsu, né? Vou lá. A gente sabe que você é também envolvida com outras artes marciais,
Queria que você falasse um pouco pra gente também. E de todas que você pratica, qual a que você mais gosta e qual que faz mais sentido hoje, no mundo de hoje, na sua concepção? Hoje eu só pratico jiu-jitsu. Eu já pratiquei e me formei em outras lutas, mas hoje eu só pratico jiu-jitsu. Nem Muay Thai você pratica, nem Muay Thai eu pratico. Porque hoje o jiu-jitsu, como ferramenta de desenvolvimento, como ferramenta de preparação física, como ferramenta de defesa pessoal, ele me completa. Para mim, é suficiente. Como eu conheci o jiu-jitsu? Tem um cara, Tem um um cara, cara. esse cara. É O sempre nome por dele, alguém? olha que esse é um alguém especial, porque o nome dele é Li Junfan. Li, Junfan. Lin Junfan. Quem que é esse Esse chinês? chinês americano, pai chinês, mãe americana, se eu não estiver enganado, posso estar enganado, mas eu sei que os pais cineastas e ele foi para América já para fazer filmes e essas coisas. Treinou Kung Fu desde da mocidade, desde muito pequenininho. E conhecido mundialmente como Bruce Lee. Ah, esse aí com certeza a gente conhece. Sim, então, o que acontece? Na infância, muito fã do Bruce Lee. E meus tios já gostavam muito de luta, lutavam. E naquela época a gente aprendia as lutas através de livros. É até interessante, diferente, porque nós não tínhamos escola de luta aqui em Avaré, de Kung Fu tradicional, vamos dizer assim. Então, meu tio tinha um livro que chamava O Kung Fu. Então, ele falava, olha, hoje vocês vão estudar essa parte. E esse livro ficava escondido numa gaveta dele e a gente catava e ia lendo, ia fazendo, ia treinando, isso muito cedo. Depois a gente começou a comprar, eu, meu irmão e meus primos, a gente começou a comprar os próprios livros. Então tinha uma editora que chamava-se Ediouro. Então, essa editora, a Ediouro, ela tinha uma sequência de livros sobre Kung Fu. O que eu mais gostava dos primeiros livros, assim, que chamava-se Kung Fu para brigas de rua. E Vamos depois, tretar na rua. aí depois, Ninja, a arte da E quantos invisibilidade, anos você tinha, mestrão, quando você começava a gostar desses livros aí? Desde pequeno mesmo? sei lá, uns 9 anos, 8 para 9 anos, né? Já fazia karatê com o professor, Aqui em Havana mesmo? com o mestre Valdir Araújo, professor de karatê, que ainda dá aulas em Avaré. Excelente professor, não tem nem o que falar. É um cara que, à frente do tempo dele, no karatê, ganhou tudo que tinha para ganhar. É um artista marcial, um cara que vive para a luta. Sensacional. Então, nós passávamos a tarde inteira treinando, né? Então, quando abria uma academia de algum tipo de luta, nós íamos visitar, fazia matrícula, ficava um período. Aí, como era muita gente para minha mãe pagar, não dava, né? Vocês são quantos irmãos? Na verdade, que treinava eu e meu irmão, mas aí tem meus outros dois primos que também é minha mãe que pagava. Então ficava pesado, né? Professora. Então, geralmente um treinava, os outros iam assistir e depois todo mundo treinava junto em casa. Esse era o sistema. O pau quebrava na casa. Então, em Da casa, cara, família, você é o menor, do meio, o mais velho? eu sou o do meio. Tem meu irmão que é mais velho e minha irmã Ele que é mais batia nova. bem? Brigava bem? Então, assim, cara, meu irmão batia em mim e nos meus outros dois primos juntos, assim. Era forte então, bravo, Hum, valente. Não, e assim, na academia de karatê ele batia na academia inteirinha. Meu Rapaz. irmão era muito bom de luta. Depois, infelizmente, abandonou.
Mas ele era muito bom, ele era diferenciado. Meu primo também, o Washington, putz, cara, com uma técnica de perna excelente também, muito rápido, muito forte. Treina até hoje também. Karatê. Karatê, faixa preta. Karatê e Kung Fu, né? Aham. Então, e o que acontece? Voltando lá na história do jiu-jitsu. Então, muito fã do cara, muito fã do Van Damme. Então, tudo que saía de revista, de livro, a gente comprava. E uma vez, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra jiu-jitsu, foi sobre o Bruce Lee fazendo um comentário sobre a técnica do jiu-jitsu ser extremamente eficiente. O próprio Bruce Lee falou isso. E a gente ficou naquela, pô, o que que é jiu-jitsu? O que que é jiu-jitsu? Naquela época não tinha internet. E, e depois o contato real do jiu-jitsu veio com o UFC 1. O UFC 1 a gente alugou a fita de vídeo lá. E aí a cabeça mudou, né? Mas o preconceito que eu tinha com a luta em pé, com a luta agarrada, sempre foi muito grande. Por isso não permaneci longas datas treinando judô. Quando eu vi a primeira aula de jiu-jitsu, eu odiei. Verdade. Então eu tinha aquela coisa assim, ó, eu treino, mas é só para eu saber me virar no chão. Uma coisa muito. Hoje eu penso assim e dou risada, porque onde é que eu tava com a cabeça, né? Então, mas espera aí, vamos lá. Você acabou de falar que você tinha um certo preconceito com a Não é luta certo, eu agarrada. tinha um preconceito mesmo. Com a luta Eu agarrada. não posso nem falar o que eu pensava. E eu imagino, Mas é porque acho que foi exatamente o mesmo isso. pensamento que eu tive quando entrei na Esses academia. caras se Esses agarrando e homens se tal. agarrando aí, É não sei isso o que eu quê, pensava. que coisa Se eu pegar, esquisita. quebro no pau. É, Duvido que exatamente. bate em mim. Exatamente. Esse é o pensamento que a grande maioria que não conhece da arte acaba pensando. Mas se a gente olhar para um outro lado também, igual você fez karatê, né? E aí fazia judô, até que você abandonou o judô. Mas o jiu-jitsu, quando você ouviu, você também teve esse preconceito e teve essa ideia de que realmente não faria sentido. E digo mais, na primeira vez que você fez a aula, que você falou, eu odiei. Por qual motivo você odiou o jiu-jitsu, mestre? Eu acredito. Você quer saber o meu sentimento na época Na na época, a época? gente quer saber lá por que você odiou a sua primeira aula. Eu não entendi nada. De repente tinha um cara muito mais forte do que eu, muito mais pesado, me amassando. Eu não conseguia respirar. Eu pedi para parar, o cara não parava. E aí, não, vai que é assim mesmo. Eu falei, que vai que é assim mesmo, você tá louco, cara? E, tipo, tomei um puta de um amasso ali, não entendi nada. E foi ruim, foi uma experiência ruim. Eu era novo, né? Então foi bem ruim. E era uma aula muito semelhante à do judô. Então Com eu, queda e tudo mais. então eu não gostei nada. Mas e aí, qual que foi o pós isso, né? Hoje você é faixa preta, terceiro dan de jiu-jitsu. Então, assim, a gente sempre fala que o amor e o ódio caminham, caminham junto, né? Então, você primeiro odiou e em algum momento você começou a gostar e você falou, não, vou começar a fazer. E antes de você ter a faixa preta, você passou por todas as faixas. Qual foi o timing que você entrou e falou, eu vou fazer esse negócio acontecer? O time onde eu falei eu não saio nunca mais do jiu-jitsu foi em maio de 2007. Por quê? Era o último ano de faculdade, eu estava com mais tempo para fazer um monte de coisa. Falei, poxa, vou treinar. Aí procurei as escolas, as academias que eu estava frequentando e elas tinham acabado, tinham se dividido. Eu não queria muito ficar nem pro lado de um, nem pro lado de outro. E acabou que eu fiquei na minha escola de raiz na época, que era chuteboxe, Isso aqui, né? aqui em Avaré. E então o Sérgio Infante, ele tinha acabado de montar a escola, tinha encontrado com ele e ele falou: César, montei a escola, trouxe um professor de São Paulo, ele está chegando por aí esses dias, e trouxe o João Paulo Bomba de Bauru para dar aula de Muay Thai. Eu falei: pô, vou lá. E fui lá treinar. Tinha quantos anos, mestre? Não lembro não, já era velho já. Já. Mas você já tinha feito outras lutas também. Não, já era preta de outras coisas já.
E aí fui para treinar Muay Thai. E aí quando eu conheci o professor de Jiu-Jitsu, é um dos caras que eu hum, mais tenho um amor, assim, uma consideração muito grande, que é o Chicão. É um cara que o tempo que ficou aqui em Avaré só fez amizades, um cara sensacional. Mas, poxa, cara baixinho. Pô, 120 e poucos quilos. Nossa, forte, hein? Fala fino. Forte. Fala fino. Extremamente abdominal, muito forte. E aí você vê o cara gordinho, assim, careca. Pá, mas o que que esse cara quer aqui, velho? E aí ele mostrou pra mim o que que ele veio fazer aqui, porque que ele era faixa marrom. E, e para mim foi uma experiência transformadora, porque eu jamais, na minha consciência de artista marcial, com todo o meu orgulho ali, eu jamais imaginaria que num combate real eu perdesse para aquele cara. Nossa, então você olhou pro tamanho, pela aparência física dele e determinou que, pô, já sou faixa preta em outras, mas eu não vou perder pra esse cara. É uma pergunta que, obviamente, eu vou fazer o que que aconteceu, porque no mínimo você foi treinar ou lutar com ele lá. Né, assim, ó, é muito simples. Não aconteceu nada, porque qual é o risco que eu oferecia para ele? Nenhum, Nenhum, nenhum. nenhum. Então, e aí quando eu tive o contato ali mais sério com os alunos que já eram mais graduados, eu entendi que se alguém me derrubasse, eu e lutasse jiu-jitsu, eu não tinha a mínima chance. Mas e aí, qual que é a estratégia que você tinha na mente pra que isso não acontecesse? Foi voltar no outro dia com o kimono embaixo do braço e falar, não saio mais daqui até eu aprender. E aí, a partir desse momento que você A colocou, partir desse momento, estou aqui foi, hoje. foi uma questão mais de orgulho do que propriamente gosto? É isso que você está me dizendo? Você permanece no jiu-jitsu hoje porque você falou assim, eu tomei um calor e agora eu vou aprender esse negócio e vou ficar bom. Foi Ela, por esse motivo? tomei um pau. Não foi um calor, né? Não, é diferente de você lutar com uma pessoa, fala, pô, mais um pouco eu batia nela. Eu já tinha tido essa sensação na época de uma outra equipe onde eu treinava Muay Thai de manhã e às vezes aparecia à noite para treinar jiu-jitsu. Pera aí. No jiu-jitsu, que, por exemplo, a academia que eu fazia parte durante uma fase importante dela aqui na cidade, ela teve um professor, também faixa marrom na época, o André Quiles. Sensacional no jiu-jitsu, o cara muito bom. Até hoje o cara é fera. Hoje ele tá no Texas, tem uma academia lá. E assim, eu não tinha chance nenhuma contra ele. Mas era diferente, porque ele lutava em pé também. Mas se ele derrubasse, acabava na hora. Sem falar que o homem era um monstro de forte. Além de tudo, da técnica, o cara ainda era forte pra Então caramba. ele é um cara que, além pô, existia aquela coisa assim, ó, visivelmente eu não ganhava dele. Já era questão de bater o olho, você sabia que Não de bater o olho, mas, tipo, depois que eu treinei com ele a primeira vez, eu falei, coitado de mim. vou ter que suar muito pra ganhar Não, desse não cara. vou. Não dava. Tá. Mas então, voltando aí, né, para os primeiros contatos que você teve com o jiu-jitsu, as primeiras pessoas aí, os calor da vida que você tomou desses caras que até hoje você lembra com muito E carinho. aí, por que que eu voltei? É essa a questão. Por que que você Por que voltou? que eu voltei? Voltei por causa do Chicão. Voltei por causa dele. Porque a forma como ele me venceu, a forma como ele me tratou, foi diferente. Como assim? Ele me colocou num patamar onde eu entendi que eu não era. Qual é a palavra correta? Habilidoso o suficiente? Bravo o suficiente? Autossuficiente? Que eu não era o suficiente para vencê-lo.
Ele me fez entender ali, em poucos minutos, que eu não ia conseguir vencer ele de forma alguma. Mas ele não fez isso de uma maneira... aliás, ele fez isso de uma maneira educada, de uma maneira gentil. Ele me bateu bastante, mas ele não me machucou nem um pouquinho. Entendi. Isso foi técnica, né? Bastante técnica, conhecimento. Bondade no coração. O cara, quando acabou ali o treino, eu não fiquei... Aquele dia, era um dia que eu ia puxar o treino de Muay Thai. E eu fui embora. Não teve aula. Eu voltei no outro dia. Qual foi a sua sensação, mestre? Porque, assim, eu conheço você agora, mas a gente sabe que você não é uma pessoa que desiste muito fácil das coisas. Então, E até me surpreende, falou assim, eu deixei... O que eu sei que você mais gosta de fazer é dar aula. E ouvir isso de você hoje, eu deixei de dar, não teve treino. Por quê? Aquilo feriu, não, fisicamente você falou que não machucou, mas internamente, psicologicamente, como é que foi isso aí? o entendimento que eu tenho hoje é que eu fiquei sem lugar de fala. Eu não conseguia me encontrar internamente, então eu fui embora. Mas a minha decisão, quando ele me abraçou, pô, cara, você é forte pra caramba, você luta bem Muay Thai, você tem bastante para me ensinar. Pô, e ele se colocou como meu amigo, foi muito diferente para mim, porque todos os meus outros enfrentamentos, não saía brigado, mas saía de cara feia, um com o outro. É guerra, né? Tipo, a E, luta e é, se você ele perdeu, fica aí. não se colocou como superior. Tipo, venci a guerra, não, de forma alguma. Então, aquilo fez com que... a empatia que ele teve fez com que eu Então, voltasse. mas você acha que isso foi por causa da pessoa ou Foi por por conta da causa... filosofia do jiu-jitsu? Foi por conta da pessoa. Foi por causa de quem ele é, como pessoa, como ser humano. E essa é a realidade. Então, eu voltei por causa dele. Com qual o propósito? Porque você gostou dele? Gostei dele. Falei, poxa, ninguém me trata desse jeito. Eu não estava acostumado. Dentro de academias de luta, dentro de escolas de luta, e eu conhecia bastante, não só aqui dentro, tipo, não só no estado de São Paulo, mas conhecia bastante. E eu não conhecia algum professor que tratasse bem os alunos, que tivesse respeito pelos alunos no sentido do tratamento. Sempre o professor tratava bem e tudo, mas era como autoridade. É como o general trata o soldado. Entendi. Então ele igualou isso. Eu falei, poxa, sensacional. E foi por causa disso que eu voltei, foi por causa dele. E eu já tinha visto uma vez e tinha visto o nosso professor, o Fran, uma vez. Que eles já tinham vindo aqui em Avaré. Mas eu não tinha conversado. E quando eu comentei no outro dia, eu falei, cara, esse Chicão é gente finíssima. Os caras falaram assim, brother, é o melhor cara que você vai conhecer. Só perde para um. Eu falei, para quem? É pro Fran. E você não conhecia o Fran ainda? Eu conhecia, mas nunca tinha conversado. Já tinha visto, mas nunca tinha conversado com ele. E então a experiência que eu tive com ele, a forma com que ele me recepcionou, a forma com que ele me tratou, a forma como ele me desligou do tatame naquele dia, foi a forma que fez eu voltar, que querer aquilo de verdade para mim. Então eu quis aprender. E ele não se colocou na posição do cara que podia me bater. Ele se colocou na posição do cara que estava disposto a me ensinar. Entendi. Daí fez toda uma ressignificação no sentido seu Exatamente. de lutar. E daí você caiu de cabeça pro jiu-jitsu. Aí foi difícil de me manter no Muay Thai. É. Foi porque em pouco tempo eu estava vislumbrado com jiu-jitsu a ponto de chegar no mestre Fabiano Garcia, né? Falar assim, mestre,
os treinos eram 2 tatames separados dentro da academia. E aí, pô, tô querendo treinar jiu-jitsu. Ele falou, Cezinha, se você não for puxar o treino, não tem problema. Eu coloco o Ronaldo. Eu falei, então coloca. Que eu vou ficar no jiu-jitsu. Aí eu fiquei no jiu-jitsu e ele colocou o Ronaldo para dar aula na turma. O Ronaldo foi um sucesso. É um faixa preta de excelência, bem conhecido na cidade, Ronaldo Santana. É, o... E aí, cada vez mais me aproximei, né? Então, a gente pode dizer, mestre, que se eu fosse perguntar para você quais seriam algumas referências que você teve para iniciar no jiu-jitsu, seria o Fran e seria O Chicão. o Chicão. Então, tudo começou com o Chicão, depois veio o Fran. Onde que o Fran entra nessa... Só porque vocês são amigos inseparáveis hoje, né? Somos. Tanto é que na sua academia você carrega a marca dele também, né? Carrego a marca dele primeiro do que qualquer outra, porque é meu professor. Ah, então, o Fran, ele veio te ensinar depois do Chicão, então. É assim, ó. O Chicão morou em Avaré de 2007 a 2010. E aí ele foi embora. Voltou para a cidade dele, que é Santo André. E quando o Chicão vai embora, fica um outro aluno que era o mais graduado, responsável pela turma. E até causou um pouco de mágoa na época, porque eu ficava 10 dias em São Paulo, 5 dias em São Paulo. Ia para treinar, ia treinar, direto. Mas por quê? Na época cheguei a ser questionado, aqui não tem treino para você e tal. Não, não era isso. É por apego afetivo, pelo laço afetivo que eu criei com o Fran e com o Chicão, e eu ficar longe deles para mim era doloroso. Então, eu passava um tempo importante lá. Treinando e... Treinando e convivendo. Nossa, você saía de Avaré pra ir lá pra Santo André, é isso? Isso. Pra treinar com os caras lá. Sim. E daí lá aí você ficava mais tempo com o Fran, é isso? Treinando porque ou era simultâneo, os dois eram da mesma academia? Não, é a mesma academia. O Chicão é aluno do Fran, mas só que o Chicão trabalhava o dia inteiro. Entendi. Então, eu ficava na casa do Chicão ou na casa do Fran. E foi lá nesse momento que você decidiu que você queria ser professor e trazer isso pra Avaré? Não, na verdade, eu não decidi, né? Eu sou continuação. Eu sou uma continuação. Eu não me desliguei de nada e nem peguei nada de ninguém. Eu sou a continuação. Era o Thiago e a Cristina, eram os professores aqui. E a Cristina passou na Polícia Militar. E no ano seguinte o Thiago também passou. Nós tínhamos eles aproximadamente uns 10 meses, um ano. Não, mais tempo. Porque eles vieram de outra academia, de outra equipe. Eles tinham um tempo a mais já do que eu de jiu-jitsu, mas nós tínhamos graduações similares. Eles eram faixa roxa, acho que 4 graus na época, e eu era 2 graus. Quando o Thiago foi chamado para a Polícia Militar. Então, automaticamente, eu era o mais graduado e assumi a equipe na época. Para mim, não foi nem um pouco confortável, porque eu não me achava capaz. Eu era muito testado. Testado a que ponto? O que seria esse Testado a ponto de outros instrutores chegarem aí à minha academia para lutar comigo, para lutar com os meus alunos. E como é que era isso? O cara simplesmente chegava lá e mim, quero lutar com não, você. O cara chegava lá e falava, Cezinha, vou fazer um treininho com vocês hoje. Opa, pode fazer. E perdi muitas vezes, ganhei muitas vezes, isso nunca nem me incomodou, né? Nunca nem me incomodou. Ao contrário do que algumas pessoas imaginavam, isso não é uma coisa da minha cabeça, são coisas que foram já faladas em conversas, né? Quando chegava alguém na minha academia que vinha de outra escola, eu falava, pô, é agora. Eu vou testar e vou aprender.
Então, eu estava preocupado em saber o que o cara ia fazer, como ele ia fazer. E, geralmente, o cara estava preocupado em bater em mim. Nossa. E eu não estava nem aí, eu queria aprender. Queria absorver o máximo de conhecimento que tinha. E foi o que eu fiz. Estudei bastante, treinei bastante e fui feliz. No tempo que você ficou mais. Você fez esse percurso lá, né? Você ficou um tempo treinando coisa lá. Quando você volta para Avaré, abre a sua própria academia e tudo mais. Nesse momento, você começou. Você falou, né? Eu sou a continuidade, né? Eu sou o legado. Mas todo mundo tem uma marca. Todo mundo tem uma marca, deixa uma marca e tem uma personalidade. Na sua academia, quando você iniciou como professor, assumiu uma turma mesmo, qual era a marca que você queria deixar? Eu não queria deixar nada, porque a continuidade ali Pode falar. era uma coisa diferente, porque os alunos que estavam lá mais tempo, em sua maioria, não posso dizer todos, mas em sua maioria, tinha assim aquela coisa do rolê de tipo beber bastante, comer churrasco, sair. Então era isso daí. Então o meu ciclo de amizade estava preso nisso daí. Inclusive o trabalho que eu tinha na época estava preso nisso aí, estava preso envolto a violência e bebida. Entendi. Dentro da academia eu estava ali preso num ciclo onde envolvia bastante isso também. E quando eu monto meu próprio espaço, poxa, agora eu estou desligado, eu quero mudar. Mas os mais velhos acabam que não aceitam. E eu acabo, na época, talvez por uma dependência emocional, de amizade de longa data, cedia. Sim. Eu ficava triste, sofria muito com algumas situações, mas eu não batia de frente, sabe? Não falava, não vai ser assim. E durante um período muito extenso, não era uma academia, não era uma escola de lutas. Por quê? Porque eu pagava o aluguel, eu que comprava o tatame, eu que fazia tudo. E, tipo, tinha gente que pagava um pouquinho, tinha gente que não pagava nada. Não era para rentabilizar, não era nada profissional, era só para ir treinar lá. Entendi. Então a galera ia, pagava mensalidade. Uns não pagavam, eu não estava nem aí. Não era nada profissional, não era nada comercial. Era mais para ter um espaço ali para fazer um treino É, e, né? era isso, era para treinar com a rapaziada ali. Então sempre a gente tinha que se ajudar ali com alguma coisa, mas geralmente faltava X do aluguel. Também ela pagava água, Entendi. luz, internet, eu pagava tudo. Mas Era então, bem isso. esse primeiro bloco que a gente falou, né, sua trajetória, como que você iniciou. Agora que a gente vai entrar num um negócio mais assim, não diria profundo, mas algo mais voltado mesmo para o que a grande mídia fala sobre o jiu-jitsu, que é humildade, hierarquia, respeito e tudo mais. Essas questões que a turma fala, o jiu-jitsu proporciona para você uma situação de sair de dificuldades difíceis no meio empresarial. O jiu-jitsu te faz ser uma pessoa mais calma quando você está passando por um momento difícil. Isso daí realmente funciona? E se funciona, a gente tem laboratório para falar, tá vendo esse cara? Tá vendo essa pessoa? Como ela era? Da sua história. Você pode hoje afirmar que o jiu-jitsu muda não só o físico, que é uma atividade física, mas que talvez não o caráter, né? Difícil falar mudar o caráter, porque o caráter talvez seja imutável. Mas o jiu-jitsu, ele aproxima mais as pessoas das outras, as pessoas ficam mais versáteis a resolver problemas e se desesperar menos, na sua concepção? Tá. Primeiro, Jean Piaget, que é um dos maiores estudiosos do comportamento humano, ele vai dizer que tanto o caráter quanto a personalidade são mutáveis e essa mudança ela pode acontecer durante o desenvolvimento da vida do humano. Então, pode acontecer na infância, na juventude e na vida adulta. Isso é muito importante da gente entender. E
se a gente entender o que é o processo cognitivo, que é o processo de aprendizagem que o nosso cérebro tem sobre qualquer coisa. Então, se você vai me ensinar a tomar água, se você vai me ensinar a mexer no podcast aqui no microfone, existe um ciclo de aprendizagem que é seguido pelo meu cérebro. E esse ciclo, quando ele é o processo cognitivo. Então, quando ele se completa, eu aprendo. Ponto. Tá, então você quer dizer que para mim que o caráter é mutável, tudo o ser humano ele vai através desses ciclos. Então, se uma pessoa, a vida inteira ela foi uma pessoa boa, trabalhadora, um bom caráter, no final ela faz uma mau caratice, se é assim que a gente pode ser. Essa pessoa, ela é um mau caráter ou ela foi um mau caráter? Porque eu já ouvi ao contrário, que o caráter e a personalidade com 12 anos se fecha ali no subconsciente da pessoa e é daquilo ali para frente. E nessa concepção que você acabou de dizer, isso é mutável. E se isso é mutável, o quanto o jiu-jitsu pode influenciar positivamente para uma pessoa evoluir nesse sentido de mutabilidade? Exatamente. Quando você... O jiu-jitsu, ele é uma ferramenta extremamente forte para criar novas ligações cognitivas. Por quê? Porque você precisa estar 100% ligado ao que você está fazendo para que você obtenha sucesso. Você não consegue ter sucesso na aprendizagem de uma movimentação se você não estiver 100% ali. Não dá para você falar assim, poxa, vou fazer uma raspagem aqui da DIP aqui. Se você estiver pensando no boleto, estiver pensando no seu relacionamento, você não consegue fazer isso. Você, naquele momento ali, você está inteiro com o seu corpo, entendendo o que ele está fazendo, e é isso que torna o processo... É isso que faz com que o processo cognitivo se complete e que você aprenda aquilo. Então, esses mecanismos de aprendizagem, eles vão modificando a nossa capacidade de analisar a nossa realidade, o mundo que a gente enxerga. É isso que acontece com as pessoas. Então eu poderia dizer assim que, de uma certa forma, o jiu-jitsu é um catalisador de sentimentos, emoções e aprendizado. Então, se eu entrar hoje no jiu-jitsu, eu tenho um grau 5 de uma habilidade, né? Alguns categorizam de 0 a 10 determinadas habilidades. Minha habilidade de lidar com problemas. Sua saúde emocional para resolver esse tipo de conflito é 5, ou 6, ou 7. Certo. Aí, se eu praticar o jiu-jitsu, estiver em situações onde eu estou habituado com o risco, com a pressão que a gente sabe que tem no tatame, e eu consigo, de uma certa maneira, não sobreviver, né? Mas me manter calmo e tranquilo, isso é inconscientemente trazido a mim ou não, por conta do jiu-jitsu? Vamos fazer assim, ó. A explicação técnica, ela fica vazia. A gente pode colocar um experimento? Vamos fazer assim? Vai, mete aí, fala aí. Vamos dar um exemplo de uma criança de 12 anos. E ela está na escola e ela sofre bullying feito por um outro aluno durante 3 anos consecutivos. Na mesma escola. Na mesma escola, aquele colega de classe que acompanha e inferniza o coleguinha e destrói ali o emocional do colega com piadas que minimizam, com brincadeiras que machucam. É uma situação que você consegue visualizar? Sim. Ótimo. E então, um dia, esse aluno que passa por essa situação, no momento de uma agressão, ele vai lá e revida e dá um soco no nariz desse rapaz que faz o bullying e quebrou o nariz do moleque. O que acontece com essa criança? Vai reclamar pro pai e pra mãe? Vai procurar pra diretoria? Ele vai para a diretoria, ele vai ser punido, porque ele é o agressor. Porque a agressão que ele sofreu durante anos é invisível.
E se ele... O que vai acontecer quando ele chegar em casa, lá punido pela escola, de suspensão? Na minha época, não sei se existe isso ainda. Acho que existe. Primeiro você ia tomar, acho que 3 advertências e uma Cê é louco, suspensão. suspensão. Aí, e o pai e a mãe vai fazer o que com esse garoto? Eu falo, pô, filho, demorou, bateu mesmo, tá certo? Não, vai punir também. Seria uma dupla punição. Eu posso colocar que pode ser até mais grave que isso. Então, o processo cognitivo que essa criança passou foi: eu sou violentado, que aí depois de cometer a agressão, né, o soco, foi punido pela escola Sim. e ele vai para casa e aí ele é punido pelos pais e acontece ainda que ele recebe uma punição violenta em casa. Ele apanha do pai Aquele ou da famoso, mãe. se você apanha na rua, você apanha em casa. Não, por que que brigou? Toma um cotó na orelha aí. Nossa. Beleza? Essa situação tá clara? Sim. Bom, beleza. A gente vai colocar outra situação. A situação é desentendimento entre dois alunos e um dá um soco no outro. Acerta o nariz, machuca, ele vai para a diretoria, e ele é punido, e ele vai para casa, e ele é punido pelos pais. O pai vai lá e tira o videogame e o celular dele. E a gente tá falando do agressor, né? Não da vítima. A gente está falando agora de uma outra situação, de uma situação onde os dois alunos se desentendem. Se desentende. Se desentenderam. Qual o motivo? N motivos. Podcast, eu não gosto do podcast, eu adoro podcast. Toma um socão aí. Tá. Então, vamos falar sobre o que é o processo cognitivo aí. Então, no primeiro caso, no segundo caso, você tem a percepção. Pum, deu um soco. Qual a percepção que a criança tem ali? Poxa, o que é que ela entendeu? Ela causou choro, dor. Então, ela vai ficar com um sentimento negativo dentro dela. E depois ela vai receber uma punição administrativa na escola. E depois ela vai para casa e perde coisas que ela gosta. Então, ali fecha o ciclo do processo cognitivo. Quando eu bato em alguém, eu gero sentimentos ruins que causam consequências que eu não quero. E qual é a aprendizagem? Não vou mais bater em Não ninguém. vou mais bater em ninguém. Ponto. Mas no primeiro caso, deu soco. De graça. No primeiro caso, é do bullying. Do bullying. 3 anos sofrendo bullying. Deu um soco. Foi punido administrativamente pela escola. Chegou em casa, foi punido violentamente. Pai bateu, a mãe bateu. O que acontece com o processo cognitivo? Ele é interrompido. E aonde devia acontecer a aprendizagem, acontece a revolta e a raiva. Porque o sentimento, que é a primeira coisa que a gente fala lá no processo, qual é o sentimento? Eu fui injustiçado. Me defendi. Esse cara merecia. Eu fui punido na escola e apanhei em casa. Não aceito isso. E aí, quando ele apanha em casa, qual é a aprendizagem que ele tem? Que ser violento é a forma correta de resolver as coisas. Entendi. Nesse Ficou mais simples? ficou mais simples de Então, entender. quando você traz isso para dentro do jiu-jitsu, você tá lá numa situação ruim. A gente usa outro termo, né? Onde eu tô, né? Na merda. Tô na merda. Pô, tô tomando um puta de um amasso ali. Ah, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, quando você fecha esse ciclo da aprendizagem cognitiva dentro do jiu-jitsu e você se vê em outra situação, numa situação de merda, o que é que vai acontecer? Qual vai ser o seu sentimento? Opa, calma. Só sair de quadril. Às vezes com o pesadão não funciona muito Então, isso. você tem ali a ferramenta cognitiva fechada já.
Então, aconteceu a aprendizagem. Agora, imagina quantas vezes você aprende isso no jiu-jitsu. Todo momento. Então, qual é a construção que isso faz dentro do seu ciclo comportamental? Te muda. Te Entendi. muda verdadeiramente. Você consegue realmente resolver as coisas de maneira diferente porque você está acostumado a situações extremamente difíceis e complicadas. Então a gente pode dizer que não é só marketing mito de hoje em dia de que o jiu-jitsu muda a vida da pessoa dentro e fora do tatame. Porque dentro do tatame é natural que as pessoas vão evoluindo gradativamente, umas mais rápidas, umas mais devagar, mas a evolução acontece. Fora do tatame, então, o que vendem de fato acontece mesmo, pelos esses exemplos que você deu. Você teve alguma experiência, mestrão, em relação a isso? De que se você não estivesse fazendo jiu-jitsu ou outra arte marcial, você teria agido diferente? E você se pôs aquele passo atrás e falou, não, peraí. Porque você é um ser humano também, né? Hoje, embora um faixa preta e renomado, mas tem situações das quais você fala, olha, eu faria diferente se eu não fosse jiu-jitsu, então eu vou fazer desse caminho. Aconteceu, você já foi prova viva disso que você acabou de me dizer? Eu sou a maior experiência positiva que eu conheço sobre a modificação que o jiu-jitsu pode fazer numa pessoa. Porque cresci num ambiente violento, dentro de casa, cresci num bairro violento, onde era comum a briga Tinha que saber se defender, na né? rua, era comum, a molecada batia à toa, brigava Por nada. por esporte, essa é a verdade. Então, a forma de correção utilizada dentro da minha casa era bater, pô. Fez alguma coisa errada, vai apanhar, não sei o quê, vai apanhar, respirou. E aí, então, você imagina a quantidade de quebras nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem, principalmente quando a gente fala da formação emocional de uma pessoa, não acontece com uma criança que cresceu num ambiente assim. Então, aí fui trabalhar na primeira vida adulta, 18 para 19 anos, num ambiente extremamente violento e permaneci lá por grande tempo, onde o ambiente, até hoje, além da violência, é um ambiente ruim, cheio de maldade, envolto álcool e... Olha, eu podia Tudo falar... de ruim que podia imaginar. Podia falar um número aqui, mas eu ia estar sendo desonesto com os números. De Nossa. tão ruim que é, de tão violento, de tão cheio de abusos. Então, imagina quanto isso prejudica o desenvolvimento na personalidade, no caráter de uma pessoa. Porque uma pessoa que está dentro de um ambiente violento, envolto por bebida alcoólica, ela vai ser violenta. Não vai ter como. O meio influencia você. Vai determinar nesse sentido. Ah, mas eu tenho um amigo que trabalha lá, eu tenho um amigo que cresceu e não é beleza. Então, ele é a exceção e com todas as certezas do mundo, ele tem um monte de problema também. Então, o jiu-jitsu me fez acordar para um momento em que fez assim, ó, Expandiu o universo. a ponto de eu escutar assim, César, você é o cara que vai ser um faixa preta top, cara. Você é um puta de um professor, será que você não enxerga isso? Eu falei, não. Mas é. Eu falei, ô louco, mestre, ele é verdade. Acredita no que eu tô te falando. Você precisa abandonar tudo que você faz para ir viver do jiu-jitsu. E eu não enxergava essa possibilidade. E ele me falou, sabe por que você não enxerga? Eu falei, não. Ele falou assim, porque você está envolto por sanguessugas. Pessoas que roubam a sua energia, pessoas que roubam o seu tempo de maneira maligna.
Entendi. Quando você tiver coragem de fazer o que eu fiz, que eu me livrei, você vai seguir a sua vida. E ele estava 100% certo. É. Mestre, falando em relação à faixa preta, que uma ou outro colega, né, falou que você vai ser um excelente faixa preta, do qual eu posso confirmar que realmente é, sem muita demagogia, eu queria fazer uma pergunta para você, que honestamente que você respondesse, tá? Hoje, você é um professor reconhecido, academia sempre cheia, sempre de boas pessoas, eu conheço a maioria lá. Se eu perguntasse para você hoje, nos iniciantes, né, dos alunos iniciantes aí, que começam, qual que você acha que é a maior frustração para quem desiste do jiu-jitsu? Você acha que é falta de disciplina, comprometimento, didática, né? Porque assim, isso a gente pode levar para uma maneira ampla aí de todas as academias, não só da sua. Mas a gente percebe, até escuta, né? Que a faixa mais difícil é a faixa branca, né? Porque daí você tem que ir lá, você tem que pôr a sua cara a tapa, você sabe que você vai apanhar de todo mundo no início, e o que é natural, né? Mas a gente percebe que também tem muitas pessoas que desistem, né? O que se atribui a isso, a desistência? É pessoal, da própria pessoa, faz parte dela não terminar aquilo que começa, falha técnica de um profissional, ou é que o jiu-jitsu não é para qualquer um? As três alternativas estão corretas. Sem dúvida, é, as três estão corretas. Porque Mas deve ter alguma que sobressai sobre a outra nesses anos todos que você dá aula. o meu ponto de vista, assim, é muito claro com relação a isso. Eu acredito que a maioria das pessoas que desistem é porque elas não conhecem o caminho, não conhecem o processo. Eu acho que isso é o que mais desmotiva. E o não conhecer o processo, vou ligar isso diretamente ao profissional ruim, se é que eu posso falar isso, né? Por quê? Porque às vezes o aluno chega e fala assim, professor, quanto tempo para chegar na faixa preta? O cara fala, faixa preta, você vai treinar. Pô, é mentira, pô. Todo mundo sabe que existe um processo para chegar, né? Então, quando esse processo é um processo validado, quando existe um método, quando é um processo claro, quando o professor consegue olhar para você e dizer assim, ó, se você não parar em X período, você será faixa preta. Então a pessoa sabe o percurso, quanto tempo é, como vai ter que ser feito, Agora depende dela, se vai seguir mas, a mas instrução, ela ter esse conhece, flow, né? mas ela conhece. Agora, quando você está num ambiente onde você é o que tem menos ferramentas para se desenvolver, porque você é o faixa branca. Você é o que sabe menos ali. Sim, Mas você também é o que mais absorve, porque tudo é novidade para tudo é você. novidade, isso é verdade. E por ser tudo novidade, você acha que não causa uma estranheza e uma certa perdição mental no iniciante? Eu posso falar Eu vou assim, dizer por mim, viu, mestre? No início eu olhava aquilo e falei, rapaz, como. Primeiro, como que eu vou saber o nome disso tudo? isso. Onde eu tenho que colocar a mão? Minha perna fica onde? É muita coisa, é muita técnica. E a gente sempre escuta, né? Jiu-jitsu é jeito, não é força. Então, assim, É mentira. nem sempre, né? Então, assim, é isso que eu quero perguntar. Sim. Então, o que acontece? Então, esse aluno que chegou lá, ele quer o jiu-jitsu porque o amigo dele ama o jiu-jitsu, ele ouviu lá no podcast do cara que o jiu-jitsu é top e ele quer fazer jiu-jitsu. Beleza? Aí ele vai para a escola. Aí chega lá, aquecimento militar. 40 minutos de aquecimento militar. Pula polichinelo, barra, faz flexão, pula da mortal, abdominal Vixe. e não sei o que, e se arrasta e não sei o que. Daí o cara tá lá com a língua lá no chão lá. Aí, poxa, é legal, tô preparando. E aí, ensina lá 15 minutos, 20 minutos de uma posição, corrige um detalhe ou outro.
Aí a briga, aí o cara vai lá, fica uma hora apanhando. Então aí, é tipo, como é que isso vai fazer sentido para a pessoa? Como é que isso vai fazer sentido para o cara que trabalhou lendo o processo o dia inteiro? Como é que isso vai fazer sentido para o cara que é frentista de posto de gasolina, que estava lá cansado o dia inteiro, o cara que bateu massa o dia inteiro, o cara que operou o dia inteiro? Como é que você vai fazer uma ligação para que esse tipo de coisa faça sentido para o cara? Às vezes o cara se encontra naquilo ali e fala, pô, vou ficar aqui mesmo. E beleza. Mas de uma maneira geral, não. Turma, vai embora. Vai embora. Vai ficar um período e vai embora, porque deixa de fazer sentido, porque não é mais legal. Agora eu tô sofrendo. Então, o processo de aprendizagem, metodologia, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer a pessoa ficar. Então, na verdade, é muito mais a questão de ambientalidade, metodologia, do que propriamente a pessoa. A outra questão é o ambiente. Porque o ato de você emprestar o seu corpo para alguém fazer uma movimentação é um ato extremamente íntimo. Pô, vem cá que eu vou te dar um golpe. Se eu errar, te quebra, hein? Nossa. Né? E aí você tá ali, disposto, você empresta para o cara empresta para você, você faz o golpe em mim, faz em você, ó, vem você também. Então isso cria uma intimidade, cria um elo que às vezes é inquebrável. As amizades que a gente faz no jiu-jitsu são pro resto da vida. Concorda? Porque se você confia a sua integridade física no cara, que o Isso cara não vai te quebrar, é um é. cara, pô, eu posso confiar nesse cara. Aí você ali cria amizades incríveis. Você faz um network. Ali você tem aquela resenha onde você bate o papo. Pô, se você está dentro de uma escola respeitosa, onde é aquele dia que você está cansado e você chega pro professor e fala assim, professor, hoje eu não vou lutar. E ele fala assim, ah, não vai lutar? Você fala, não vou. Por quê? Pô, tô cansadão, tô chateado. Pô, senta aí, pô, bater um papo. Pô, é isso aí que o cara busca, porque Então, ali ele vai buscar também o, ali o suporte. Claro que vai. Pô, agora você tá no lugar, pô, não, aqui tem que lutar, você vai lá lutar, pô, vai lá. Aí o cara tá chorando, vai lá, você vai lá, sai na mão lá. então esse você tocou num ponto até que eu ia chegar um pouco mais na frente, mas já aproveitando, a gente tá falando aí, né? Não, você tem que lutar, hoje, hoje eu não tô bem de cabeça. Não, vamos conversar. Então, poderia dizer assim que a gente pode dividir isso em duas modalidades: um jiu-jitsu educativo para a pessoa e um jiu-jitsu de competição. Então, num ambiente onde é possível você ter num único ambiente os dois estilos, tanto para competição quanto para formação. Porque tem pessoas que não querem competir, quer simplesmente fazer o jiu-jitsu lá. E para essa pessoa, a visão, qual que é a visão do professor? É uma visão que tem que ser a mesma para o cara que quer competir, ou ela tem que ser uma visão diferenciada? E o competidor, ele tem que treinar com uma intensidade. Se ele quer competir, obviamente vai ser maior. Mas ele treina junto com o cara que não quer competir e não quer dar tanta intensidade. Como que funciona isso no sistema do jiu-jitsu e na cabeça do professor? Você como professor, que você olha aqueles alunos que gostam de competir, que vão para competir, e aqueles que estão lá por formação mesmo, para fazer uma atividade física, um lifestyle, né? São situações diferentes. Como tratar isso hoje na academia de jiu-jitsu? Eu tenho uma visão muito clara também sobre isso. E vou te dizer de uma maneira bem simples. Você treina jiu-jitsu, certo? Certo? Você é competidor? Não. Claro que é. Sou? Claro que é. Agora, se eu te perguntar, você é um profissional do jiu-jitsu? Não. Beleza. Quem pode ser competidor? Quem quiser. Eu quero competir, professor. Vamos lá. Qual que é? Pô, a ferramenta inteira tem que passar aquela situação da competição. É uma situação diferente. É uma adrenalina diferente, uma Sim. hormonização diferente. Pô, qual que é o risco na competição? O cara vai bater mais forte? Pô, mais forte que na academia? Eu duvido. Na academia são as grandes brigas, porque são todos os dias. Pô, no campeonato você vai lá lutar contra um cara do seu peso, da sua idade, do mesmo nível de conhecimento, e ainda tem uma pessoa para ficar lá olhando você lá para ver se você não vai se machucar, porque essa é a função do juiz. O árbitro está lá primeiro pela segurança do atleta. Aí depois é para marcar ponto.
Pra depois é para dizer quem ganhou, quem perdeu. Ou então, lá é mais seguro do que na academia, com toda certeza é. Aí você pega isso, com toda a emoção, com toda a adrenalina, com toda aquela vivência do ginásio, com toda a história que acontece. Pô, a gente foi para uma competição onde quebrou o carro do colega 2 vezes, né? É, sim. Pô, você foi lá e precisava cortar uma borracha, você tirou a hélice do drone, sabe? São Pô, memórias memoráveis. e são memórias sensacionais, Sim. né? Você foi a uma competição onde a Lorena teve que bater peso. Pô, foi sofrido para ela, mas foi extremamente emocionante para todo mundo. Galera lutando, ela lá fora, batendo peso, você nervoso. Aquilo não tem, não dá para, aquilo não é replicável, não é uma experiência replicável Entendi. a do ginásio. Mas isso quer dizer que você é um competidor? Claro que sim, se você vai à competição, é um competidor. Mas isso quer dizer que você é um profissional do jiu-jitsu? É outra Não. história. Você é só um lifestyle, vou lá para a competição. Pô, fui campeão, você foi campeão. Pô, isso me torna o cara melhor de jiu-jitsu do mundo? Claro Não. que não. Você só é um competidor. Ah, professor, eu quero ser um cara profissional, lutar jiu-jitsu profissionalmente. Então você tem que vir treinar em X horário. O horário da competição do competidor profissional é outro. Por quê? Porque o treinamento é outro. É outro. É outro. É outro. Nós fazemos camp para campeonato, Sim. né? Nós temos a nossa escolinha de luta. O que acontece? Lá, dentro da escola de luta, quando nós estamos nesse processo, tá todo mundo. Todo mundo tá lá. Por quê? Porque eu quero que todos os alunos saibam o que está acontecendo e como fazer em X situação. Certo. Mas eu tenho que separar aquele que é o profissional. Entendi. Aquele que é o profissional está separado. Então, essa ideia de que quem quer ir competir é competidor, tá correta, porque o termo é esse. Ah, não, mas eu quero ser um profissional de jiu-jitsu. A pegada muda. Muda completamente, né? Você quer ser um profissional, você tem que abrir mão primeiro. Você tem que abrir mão de dormir tarde, você tem que abrir mão de amizades, você tem que abrir mão de trabalho, você tem que abrir mão de um monte de coisa. Eu conheço competidores que trabalham tudo, mas a vida dos caras é focada no jiu-jitsu. Posso usar como exemplo o Anderson Pinheiro Castro, meu amigo Risadinha, um multicampeão no jiu-jitsu. A vida do cara é o jiu-jitsu. É a vida do filho dele também, o Maicon. Os caras são campeões de muita coisa. A Entendi. gente costuma falar que é campeão de tudo, né? Então, e ele treina separado? Não. Por quê? Porque ele não tem essa possibilidade. Por conta do trabalho e tudo mais. Então, ele treina no horário normal e depois ele treina extra, e extra, e extra, e extra, e extra, para ele poder fazer todos os percursos da vida de um profissional. Tá, mestre, e nessa mesma linha, se eu perguntasse assim para você hoje, de maneira categórica e simples, todo aluno tem que competir? Ele precisa competir? Como regra, como obrigação, Pela sua metodologia. O que a você acha? O professor César acha que tem que ser? Como tem que ser? Eu acho que o campeonato é uma ferramenta que completa todo o ciclo de evolução do aluno. Isso é o que eu acho. Então, é, existem níveis de campeonato? Sim. Existem. Então, existe um nível inicial ali. Então, quando o aluno vai à faixa branca a primeira vez competir, ele está ali lutando na faixa branca. E se aquilo ali causar uma experiência negativa nele, talvez ele saia do jiu-jitsu. Então, eu prefiro que ele inicie competindo. Entendi. Porque se ele inicia já e competiu, Já beleza. Ah, é aquilo lá, pá, vou de novo. entendi. Então, eu acho necessário competir. Tá. E nesse mesmo sentido, já aconteceu alguma vez? E se acontecer, como que você lidaria com isso? O aluno falar assim, eu quero competir. E você, como professor, sabe que talvez não é o momento. Você... Por que que não é o momento? Não, vamos lá. Por exemplo, tô com uma semana de treino.
campeonato tá batendo na porta. Fiz 2 aulas. Tinha que ter. Ele fala, quero competir. Bora. Vamos lá. Ele vai lá, tem a regra. Eu vou explicar direitinho pra ele o que ele não pode fazer. Certo. E eu vou falar assim, ó, pra cima. Então, em linhas gerais, a experiência da competição, você não só aprova, como você valida que tem que ter mesmo. Eu tenho que ter. É ruim falar isso, mas sabe que é verdade. Então, eu acho que eu sei o que você vai falar. Não graduo se não competiu. Tá. O que pesa mais, mestrão? Por quê? Porque eu já graduei quem nunca competiu nenhuma vez na vida. E eu me arrependi muito. Porque ficou faltando peça. Ficou faltando peça na personalidade, ficou faltando peça no caráter, ficou faltando peça no desenvolvimento emocional da pessoa. Então, a gente prega muito assim, ó, tem que ser faixa preta dentro e fora da academia. Então, aí falta peça. Porque a pessoa não tem aquela experiência e eu não sei se aquela experiência ia ser a transformadora, mas talvez fosse. A gente deixou uma das ferramentas do jiu-jitsu de lado. Você obriga a competir, professor? Não obrigo. Só quem quer vai. Mas eu incentivo. Tá. Mestre, então agora entrando nesse assunto, já transcorrendo pro nosso final aqui, é meio polêmico isso que, né, a gente tá falando de campeonato, lifestyle, competição e tudo mais. Se eu perguntasse para você hoje, que a gente sabe que tem, eu conheço alguns, a gente vê na televisão, na grande mídia outros, e você acabou de dar um exemplo aqui, de não sei qual nível de graduação. Mas hoje, um professor de faixa preta, seja ela em qualquer área, mas vamos trazer isso para o jiu-jitsu, que nunca competiu e dá aula, isso legitima ele menos? Dá menos legitimidade para ele ser um professor ou isso não tem influência nenhuma? Dá menos legitimidade, sim. Porque a experiência, como é que você vai passar a experiência para um aluno daquilo que você não viveu, daquilo que você não estudou, daquilo que você não conhece? Porque a gente está falando de uma situação hormonal e emocional. Então, você pode até acompanhar teoricamente, mas você não vai sentir. Então eu posso dizer assim, eu posso ser o cara na técnica. Sei todas as. É impossível, acho que saber de todas as posições, o jiu-jitsu é infinito. Mas eu sei passar conhecimento, sei as técnicas, sigo um cronograma, mas eu nunca subi numa competição. Isso me tira um pouco de legitimidade. E eu não poderia ajudar um aluno, é isso mais ou menos? Nesse Não, sentido? não é nesse sentido. É no sentido de que, para meu entendimento, é que para ser faixa preta, eu não preciso falar só disso. Eu posso transportar para o mundo do direito. Você é advogado, beleza? Beleza. Beleza. Mas, para mim, o cara que nunca lutou é igual o cara que se formou e não tem OAB. Só isso. É só isso. O cara não tem experiência básica. A básica. A Polêmico, básica. hein? Pô, você treina, mas não joga? O que é que te impede? Se você tá lá para vencer o medo, se você tá lá para vencer as suas emoções ruins, pô, como é que você chegou na faixa preta e não venceu o medo de competir uma vez? Sei lá. Pô, é estranho. Para mim, hoje, sou estranho. Tá. Falando nisso também, a gente tá vendo algumas polêmicas aí. A gente teve um grande médico, influencer aí, se graduando e tudo mais. Você acha que existe hoje uma rapidez exagerada na graduação do aluno de jiu-jitsu? Né? Não E vejo, você não. acha que atrapalha a formação de alguma maneira? Não, eu enxergo Porque tem outras umas regras, né? coisas. Para graduar. Tem umas tempo Opa, mínimo. tempo Tempo mínimo. mínimo. Faixa branca não tem tempo, azul 2 anos. Vou falar da minha escola, hein? Tá. É claro que é baseado na CBJJ, que é o, Guia padrão, hein? o padrão, né? É 2 anos de roxa, né? 1 ano de marrom e acabou. É isso.
Então, 5 anos e meio, ou 4 anos e meio ali, o cara pega preta. Ah, mas eu demorei 20 anos para pegar a faixa preta. Beleza, qual que era a metodologia da sua escola? Qual que foi o processo de formação que você passou? Não, eu me tornei azul quando comecei a bater nos azul. Eu me tornei roxa quando comecei a bater no roxo e assim sucessivamente até a preta. Então, beleza. Não estou dizendo que não funciona. Estou dizendo que não existiu nenhum tipo de conhecimento didático para te formar. É isso que não houve. Então, quando você segue um processo didático, você vai formar mais rápido. Então, às vezes, não é só bater no outro, na faixa mais acima. É como você se comporta dentro do tatame com a didática da escola, é isso? Então, a grande questão é qual é a didática da escola. Então, hoje as escolas estão se profissionalizando a ponto de existir o currículo do professor, né? Então, aqui, a matéria passada é essa, o aluno tem que saber isso, quando ele souber isso e estiver executando, ele passou o tempo, ele tem a faixa na mão. Perfeito, perfeito. Então, quando você segue um sistema pedagógico de ensino, eu consigo te ensinar hoje muito mais rápido e com muito mais eficiência do que eu conseguia há 5 anos atrás. Por quê? Porque eu não conhecia, né? Eu mudei o meu pensamento com relação ao ensino do jiu-jitsu quando eu entrei na GFTeam. É, aliás, quando o Fran entrou na GFTeam. E aí, eu automaticamente eu fiz parte da reunião, fui lá, me filiei, também faço parte da equipe, sou filial oficial da equipe, tô lá, bonitinho. O que acontece? Então, ali eu encontrei pessoas que, além de serem professores de jiu-jitsu, também eram formados em outras coisas, em outros campos. E eles enxergam a necessidade do professor ter um ciclo de formação para que ele possa ensinar com validade. Então é isso que vai contar para mim. Então, o cara lá pegou faixa preta com 5 anos de jiu-jitsu. Pô, parabéns. Ah, mas 5 anos não vale. Pô, não vale para quem? Vai lá, vamos lutar com o cara, vamos ver se o cara é faixa preta. Aí chega lá, o cara é faixa preta, ele vai fazer o quê? E eu conheço um monte de gente que se formou aí com 4 anos e meio, 5 anos. E tá, viu? Inclusive, campeões mundiais. A gente pode voltar na história que a gente vai ter. Pô, a gente pode falar Vitor Shaolin. Acho que o Vitor Shaolin é o cara que se formou mais rápido na história do jiu-jitsu. Não vou falar um tempo aqui porque eu posso falar besteira, mas na minha cabeça é coisa de 2 anos, sabe? A Porque gente ele estava tem. acima da média Não, mesmo. o cara foi campeão mundial todas as faixas. Ah, pô, não é faixa preta? Não dá pra discutir o mérito do Não, cara que é campeão imagina. mundial em todas as faixas, Não, né? não dá, sabe? Então é isso que vai valer de verdade. Então, se as escolas hoje estão com um método de ensino cada vez melhor. Então, não faz sentido eu fazer uma pessoa repetir as coisas e aprender a mesma coisa durante 15 anos lá para, pô, agora ser faixa preta de verdade. Pô, me tira isso, Entendi. entendeu? Então, hoje, é, é mais perto do didático que você puder chegar, você deve chegar, porque daí você vai ser profissional. Tá, uma dúvida que a gente tem, como que você falou, vamos lá lutar com o cara pra ver se ele é faixa preta de verdade. Como que o professor analisa se as faixas coloridas são faixas coloridas de verdade? Porque assim, a gente até ouve falar sobre venda de faixas e tudo mais, que a gente vê na televisão isso, né? Inclusive as redes sociais aí tem vários vídeos de um marrom dando a preta para um, ou depois, enfim, várias coisas loucas. Como que hoje um professor olha para um aluno e diferencia ele, principalmente com migração de escolas? Porque a gente sabe, Jeff Team tem uma metodologia, Grace Barra tem outra metodologia, e assim vai. Um aluno que sai de uma escola, sou faixa azul, sei lá, na escola XPTO, e agora eu vou para a escola ABC. Na ABC é uma didática, na XPTO é outra, e eu sou azul. Só que de repente eu chego nessa escola ABC e tudo que eu sei de conhecimento técnico não é suficiente para eu ser um azul. Isso existe ou não?
Eu não questiono a graduação de outros professores de forma alguma. Mas eu enxergo, não é só na televisão, né? A gente enxerga no dia a dia, professores que estão mais preocupados com o termo que você usou é real, né? Com a venda da faixa, ali com a venda da graduação, do que com o que o aluno tem capacidade, com o que ele realmente representa ali para o jiu-jitsu. Inclusive, tem um garoto que eu conheço, criança, foi graduado faixa verde recentemente, e quando isso aconteceu, eu fiquei triste. E, e uma menina também que foi graduada a faixa laranja, e eu fiquei triste porque, tipo, 2 meses antes da graduação éramos alunos. Tinha 1 grau na faixa. Tinha 5 meses de jiu-jitsu quando recebeu a graduação. E assim, ó, faixa verde, faixa laranja, já é uma faixa complicada já. Então, como é que essa pessoa vai passar pela experiência completa? Se ela, poxa, vou levar ela para uma competição, para ela ver como é que é, para ela ter aquele sentimento. Eu não vou poder fazer isso, porque eu menti para ela. Eu dei uma faixa para ela que tem uma responsabilidade. Eu não vou poder fazer. Como é que vai fazer? Se a criança para de treinar ali na faixa laranja verde, quando ela volta adulta, ela é azul. E como é que faz? Entendi. Sabe? Então, existe esse tipo de coisa. Mas eu não questiono a graduação de outras escolas. O que acontece é que algumas escolas eu tenho segurança na graduação que chega até mim. Então eu acredito no método. Você usou a Gracie Barra? Pô, acredito pra caramba. É um dos métodos mais validados da Alliance, extremamente validado. Então acredito nessas graduações, sem questionar, porque elas Entendi. são verdadeiras em sua maioria. Entendi. É isso que eu penso. Tá, mestre, agora para a gente falar um pouco sobre, né, a gente tá falando sobre graduação e tudo mais. Hoje, né, na sua experiência vasta que você tem no ramo de lutas, e principalmente voltada para o jiu-jitsu, o que é mais difícil controlar no aluno iniciante? Que cara começou agora, o cara que não quer perder, o cara que tem o ego inflado, que 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 é mais difícil tratar nessa pessoa? Porque como a gente mesmo falou lá atrás, né? Às vezes a pessoa chega lá, acha que vai bater em alguém, eu sou mais maior, mais forte, e acaba tomando um calor de um mais fraco, de um menor e tudo mais. E a gente sabe que hoje todo mundo tem um ego muito inflado. Como que você lida com isso? Desse tipo de. Tô falando iniciante, mas pode ser outro tipo de aluno. Ah, um faixa roxa que não aceita perder para um faixa azul. Ou um faixa azul que não admite perder para um faixa branca. Ou até um faixa preta que não admite que um faixa roxa aperte. Existe isso. E se existe, como que você vê, resolve e orienta? Quando o pássaro alça voo do poste, Nossa, é a filosofia de Gandhi. cara, não tem, né? A questão é comportamental. Se o comportamento é adequado, então ele vai desenvolver aquele sentimento dele da forma que ele quiser. Se o comportamento é inadequado, eu vou abertamente chamar atenção e pronto, acabou. Ah, mas é um adulto, né? Eu O que não seria um quero comportamento inadequado dentro do tatame? sair da regra porque tá bravo, entendeu? Poxa, perdi aqui uma posição, fiquei bravo. Deixa eu dar uma pancada nesse maluco aqui. Ou verbalizar de maneira inadequada. Me irritei aqui e vou dar um gritinho, sei lá, sabe? Alguma coisa Sim. assim. Então, eu chamo atenção na hora. Falou, fulano, para aí. O que tá acontecendo? Parou o treino. Para o treino, pô. Não foi em público? Eu paro. Falou, vamos conversar. Aí, galera, volta a treinar. O que tá acontecendo, cara? Chamo ali na hora, ali, separo e
Converso. Conversa de canto, ali, com a faixa preta pendurada na Converso, cinta. pô. Meto o fumo. O que que tá acontecendo? Tá, Tá, mestre, eu se é o acho... iniciante, você Orientação, vai orientação. orientar. Pô, olha, aqui é diferente. Não é, não. O iniciante, nesse nível, ele não vai fazer isso. É o que tá há mais tempo. Geralmente é. Geralmente o ego vai bater ali do, do quarto grau invertido para Ah, frente. aí nesse 4 grau invertido. Mestre, uma outra coisa que acabei vendo, né? Até para a gente programar seu podcast. E um assunto assim me chamou muita atenção, né? Você está falando de bons modos aqui, de você ter bons modos dentro do tatame. Qual é a sua percepção hoje? Porque assim, ali eu faço parte da categoria com kimono, né? Não faço no-gi. Minha noiva também. Mas a gente sabe que tem o sem kimono, que é o no-gi. E acabou tendo uma repercussão muito grande aí de umas mulheres que vão treinar com assim as roupas de no-gi. Elas são mais apertadas mesmo, de fato. Só que algumas chega até a exagerar um pouco. Na sua concepção, isso daí é inadmissível a ponto de que realmente eu vi esse comentário, mas o professor não agiu, deixou tocar o treino normal. E como que você encararia isso na sua academia? Certo. E eu tô falando também pode ser de homem, né? Vai ser camisa e tudo Não, mais. não vai. Não, não. Se acontecer, como que você Não, trata não de... vai acontecer, né? É tipo, homem vai estar de hash guard, né? Não, não, isso nem é Gi no questionável. gi, vai ter que usar. Vai ter que usar. Ah, mas eu tô treinando de kimono, o campeonato não tem camiseta nem hash guard por baixo não, professor. Beleza, brother. Você tá no campeonato? Não. Ah, então tá bom. Então vai lá e veste o uniforme completo. Bota o seu hash guard, coloca o seu kimono. Acabou. Pô, tô no Nogi e chegou uma moça com uma roupa muito curta ou não é curta, mas durante a luta sobe muito. Certo. Quando sobe, eu chamo. Eu falo, a roupa tá muito, tá subindo. A roupa tá subindo, fulana, olha, seu short tá subindo demais. Se não tiver, se puxar o shorts ele não resolver, eu vou pedir para sentar ou para botar a calça do kimono, Entendi. né? Porque assim, ó, 99% dos meus alunos são casados, uma parcela imensa treina junto com a esposa, junto com a namorada. É um lugar onde frequenta a minha esposa treina, a minha filha treina. Então, nada que possa ficar muito quente assim pode rolar, de jeito nenhum, não pode. Não deixo. Tem que intervir ali na Ah, hora ali. mas será que você não está aí cerceando os direitos das mulheres? Eu não sei. Cara, eu não tô nem aí com isso aí não, cara. Não pode. Ah, pô, mas os caras, todo mundo tem direito, então vai em outro lugar. Ali comigo não pode. Ali comigo você tem que estar respeitando fisicamente, moralmente e tem que estar trajado de maneira adequada. Senão não vai treinar, ponto. Tá, a gente percebe que é uma característica sua hoje, isso, né? Tipo, bons modos e costume, né? Sim. Se eu perguntasse pra você hoje, Messi, qual é a característica que te mantém hoje ligado com a GFT? A gente sabe que tem muito ao Fran aí, né? Que ele faz parte da GFT, você também agrega muita gratidão por ele, a gente sabe que você carrega também a bandeira dele, mas hoje, o que te motiva a deixar a bandeira da GFT instalada lá? Quais são os valores e fundamentos que casam para você nesse sentido da sua academia e a bandeira da GFT? É o exemplo. É o exemplo que o mestre Júlio dá. Ele é mais velho que eu. Ele vai lutar agora, de novo. Vai lá pro campeonato, vai pro europeu. E aí, então, ele é bem mais velho que eu. Não, mas é mais velho que eu. Então, se um senhor da idade do mestre Júlio tá lá dando a cara para bater, tá dando todo o exemplo moral que eu preciso. Então, eu quero ficar do lado dessa pessoa. Entendeu? Quero. Então, é o exemplo.
é o exemplo que me mantém. E os exemplos que eu tenho dentro da minha equipe são exemplos maravilhosos. São exemplos de pais de família, são exemplos de empreendedores, de profissionais que se dedicam àquilo que eles fazem com honra e com honestidade. Então, o que me mantém na GF Team é o exemplo que eu recebo dentro da GF Team dos meus mestres. Mestre Fran, mestre Adrien, mestre Júlio, Lúcio Flávio, Baraúna, Gogó, Alcaim, Giba, e pô, não vai acabar aqui. Porque tipo, é muito exemplo, Entendi. sabe? Muito exemplo. São exemplos de pessoas boas. Então, o que mantém ligado ao GF Team hoje é o exemplo. É o exemplo não só na vida pessoal deles, mas também na vida profissional. Então, se eu vejo os meus mestres lutando, como é que eu não vou lutar? Se eu vejo os meus mestres respeitando, como é que eu não vou respeitar? A gente falou muitas vezes aqui sobre a moldagem que o ambiente e que o meio faz no ser humano. Sim, sim, Então, falamos. se eu estou envolvido com pessoas boas, aquele ditado antigo é muito importante. Boi branco anda com boi branco. Sim. Então, a gente vai estar ali recebendo energia boa, energia positiva, energia ética, energia moral. Então, é isso que me faz estar ligado. Tá. Mestre, agora então, uma pergunta para finalizar aqui, e de uma maneira que você gostaria que você falasse muito abertamente. A gente sabe Uhum. que a tecnologia, ela veio aí para ajudar bastante, bastante, né? Só para ajudar. YouTube e tal, tal. O que que você acha dos alunos que fica vendo posição no YouTube e quer fazer na hora da aula, sendo que você nunca passou? Isso você admite na sua academia? Você não admite na sua academia? O que você acha disso? Eu acho que eu aprendi muita coisa no YouTube. Então, eu fui o cara que o professor deu um CD na época, falou: estuda isso aqui para você conseguir ganhar um campeonato. Eu decorei o DVD, fui lá, ganhei. Então, o que eu digo para os alunos é: não faz posição que eu não ensinei. Por questões de segurança. Tipo, o cara quer ir lá fazer uma chave de pé e acaba estourando o joelho do outro. Entendi. Mas estudar as posições, seja ela do Instagram, do YouTube, de qualquer É lugar válido. é válido e é necessário. É necessário. É, há muito tempo que eu não assisto posição, né? Eu assisto luta. Porque tem que estudar jiu-jitsu, Ah, então... eu vou falar como faixa branca. Eu fico vendo um milhão de posições tentar fazer. Não só eu, como tem outros aí também, É, colegas que fazem isso, né? e- mas Luta eu assisto também, a luta. experiência de você gravar a sua aula particular e assistir Ah, é bem e diferente. replicar aquilo, aquilo você viveu. Então, aquilo você tem toda a memória muscular, você tem o sentimento que foi gerado ali na hora, quando você viu a posição, fez a Sim. primeira vez, falou: nossa, que incrível! É diferente e você vai conseguir completar esse processo cognitivo de você ver uma posição e ir lá tentar fazer, se frustrar, pronto, cadê? Quebrou. Quebrou. Então, a aprendizagem em outro nível. Por mais que a gente possa ver e recomendado ver, mas é muito importante ter o auxílio do professor do Tem que lado ali para assistir, fazer os cara, tem que ajustes. assistir tudo, tem que comprar curso, tem que fazer isso, pô. Ah, o cara lançou lá o... Pô, o Mestre Baraúna agora lançou o canivete suíço. Você acha que eu não comprei? Lúcio Flávio lançou o Gás Infinito. Gás Você acha que eu não infinito. comprei? Sabe, cara, eu tenho tudo. Tipo, eu tenho, sei lá, todos os cursos do Gordon, todos do Royce, do Roger, sabe? Eu tenho, sei lá, uma centena de seminário do Fran gravado. Assisto tudo. A gente compra, consome, guarda. Compra, consome, guarda. Compra, consome, guarda. Aí tem um dia que você tá montando o plano de aula lá, né? Aí você fala: nossa, qual posição que eu vou colocar aqui para exemplificar essa situação? Nossa, tinha aquela posição lá. Aí, pô, tá em qual seminário? Ela tá naquele lá. Pô, deixa eu ir lá ver. Daí eu acabo vendo o seminário inteiro de Entendi. novo, sabe? Daí vou lá, coloco a posiçãozinha lá e é show de bola. Entendeu? Então tem que estudar, tem que comprar curso da galera aí. Isso é Certo. real. Mestrão, então, para a gente encerrar, eu queria que você desse
eu não diria uma dica e nem um aviso, mas o que você recomendaria para quem quer começar hoje no jiu-jitsu? E por que a pessoa deve começar? Quem quer começar hoje no jiu-jitsu não deve se atrasar, entendeu? Deve chegar na Rua Sergipe 966 às 19h30 e tem que ir. E a dica que eu dou é: escolha uma escola com metodologia de ensino. Como você faz isso? Como sei se tem ou não? Você chega para o professor e fala: qual é a sua metodologia de ensino? Aí o professor fala assim: oh, né? Então, se você está numa escola validada, fala, não, olha aqui, ó, o faixa branca, nós temos essa cartilha, é assim que a gente faz. Ou então o professor vai chegar para você e falar assim: olha, aqui nós temos um método, nosso método é o X, ele funciona assim, 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 assado. É isso. Não demore, vá logo para a Rua Sergipe, lá na Academia do Cezinho. Né? É isso que eu digo. Então, quais são as escolas que têm esse tipo de metodologia? A minha, A sua, claro. né? Geralmente as escolas com bandeira validada, né? Seria tipo Então, Jeff Team, Gracie Barra, isso. Aliança. A Aliança e a Gracie Barra, o método é obrigatório. Ah, então uma academia só pode se filiar a ele se realmente seguir o Não, tem método. que seguir, Tem que tem que seguir. seguir. Na Jeff Team, o método, É opcional. ele é um método de formação. Então, tem escolas de Jeff que existe o método de ensino, outras que não. E aí, pô, tem o método de ensino? Tem. Tá, é validado? Ah, como é que você valida o método de ensino no jiu-jitsu? Beleza, quantos campeões tem aqui? Ah, mas isso é determinante? É sim, porque o fruto não cai longe do pé. Tipo, ficou nervoso? Eu fiquei nervoso, Ô, mas eu fiquei louco, menos mestre. nervoso. Fiquei, mas fiquei mesmo nervoso. Você percebe que eu tô nervoso quando eu começo a ficar muito técnico na resposta, porque eu tô muito nervoso. Ô, mestre, deixa eu só, antes de você dar o recado aqui. Esses alunos aí que ficam pegando faixa que não é dele, o que você acha desses caras que fazem isso? Inclusive, tem um lá na Rapaz. academia que ele é muito. A turma pega muito no pé dele por causa disso, né? Eu nunca vi, mas ele parece que já usou faixa azul, já usou faixa roxa e parece que teve até um incidente com uma faixa preta. Tem que apanhar bastante um aluno desse? Só vou avisar uma coisa pra vocês. Teve até um incidente com 2 faixas marrom aí, hein? Nossa senhora, faixa marrom. Pô, o cara colocou a faixa preta do professor e fez uma dancinha. Eu acho que é a hora de você olhar pra câmera e dar um recado, cara. Ai. Ai, ai, ai. Bom, mestrão, cara, eu acho que foi maravilhoso, né? Obrigado mesmo por você ter aceitado. Você é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa que tá sempre comigo aqui, cara, ajudou na construção do estúdio aqui, tá sempre disposto, não só comigo, mas os colegas da academia lá. Tem um carinho gigantesco por você. Eu tenho um carinho muito especial desde o primeiro dia que eu entrei. Inclusive, eu achei que isso nunca era pra mim. De fato, jiu-jitsu não é pra mim. Eu não gostava de esportes com contato, né? Já expliquei a minha história. E hoje eu gosto muito do jiu-jitsu, gosto muito da equipe, gosto de todos lá. E isso se dá muito pela sua liderança lá, né? Então, um dos testemunhos que eu queria deixar aqui é que se você quer uma escola de verdade, que tem metodologia, que tem técnica, que tem pessoas boas e professor capacitado, não só na técnica de jiu-jitsu, mas um ser humano incrível, vai lá na escola do Cezinha lá que não vai se arrepender. Então, mestrão, muito obrigado. Eu que Que agradeço. Deus ilumine sua vida e que você possa voltar aqui para a gente contar outras histórias. Vamos ver. Fechado? Fechado.